palavra de Deus, não. A palavra de Deus tem uma verdade revelada que nós temos que nos aproximar do contexto original daquelas verdades e não arrastá-los para cá. Porque o que teve sentido naquela época não pode ter um outro sentido diferente na nossa. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista, seja muito bem-vindo ao canal Apologia com P. E estamos dando continuidade aí, na parte 11 dos versículos não científicos da Bíblia, tentando mostrar para você que a ciência não é uma muleta do livro da nossa fé. Que a ciência, ela muda, que a ciência, as teorias e hipóteses científicas não são estáticas, e que com o tempo elas vão mudando, e a palavra de Deus não. A palavra de Deus tem uma verdade revelada que nós temos que nos aproximar do contexto original daquelas verdades e não arrastá-los para cá. Porque o que teve sentido naquela época não pode ter um outro sentido diferente na nossa. Tá certo? Nós podemos aplicar o texto de forma diferente do que eles aplicariam, mas nós não podemos, em hipótese nenhuma, pegar o texto do Antigo Testamento e trazê-lo para cá como se nós pudéssemos entendê-lo melhor do que aquele que recebeu o texto, que leu o texto ou quem escreveu. Tá certo? Então, primeiro, o texto é o texto de Jó 28, 25, texto conhecido, Quando, a partir do verso 12 do mesmo capítulo 28, Deus começa a falar de coisas inescrutáveis, É perguntado isso. Mas onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha nela na terra dos viventes. Ou seja, e aí ele vai mostrar as coisas grandiosas da criação de Deus, tá? Entre elas está porque ele prescruta até as extremidades da terra, verso 24. Da terra vê tudo o que há debaixo dos céus, falando de Deus. Quando regulou o peso do vento, como está na João de Ferreira de Almeida hoje, regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Olha que coisa curiosa. Quando ele regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. É exatamente esse texto que alguns pegam e dizem, está vendo? O texto de Jó antecipou o barômetro, O barômetro, que é uma criação considerada ali, feita pelo Torricelli, já quase na segunda metade do século XVII. Agora, que ideias eles tinham na época, Nós estamos falando do século XVII, sobre a questão dos ventos. Então é importante primeiro nós pensarmos nisso. Primeiro, se você ler o texto com bem calma em Jó 28, você perceberá que o texto está falando de coisas que os homens não podem entender e não de coisas que foram reveladas aos homens. Tá certo? Então, se são coisas que não podem entender, ele não pode estar falando, em hipótese alguma, de coisas que a ciência descobriria. Porque se são coisas que a ciência descobriria, então são coisas que o homem pode compreender, porque o homem pode compreender a natureza. Mas ele está discutindo quem é que sabe dessas coisas. Quem é que tem um entendimento acerca dessas verdades. Tá certo? Então, essa é uma realidade que nós temos que entender, que nós temos que perceber, que nós temos que ter em nossa mente. E aí nós temos um empreendimento, Nós estamos falando do século XVII, as ideias do vento, que é o vento, Então, havia uma discussão muito grande entre eles sobre o que é o vento. Então, alguns entendiam como a exalação de vapor emanada da terra úmida, ou seja, o vapor que vinha da terra úmida é esse vapor que formava aquilo que eles conheciam, que era chamado de vento, O vento era formado a partir disso. E alguns também, aí surge depois uma nova ideia, que era a ideia da diferença de temperatura do ar e da sua densidade, ou seja, o que produzia o vento? A diferença da temperatura do ar e a sua densidade, isso formaria o vento. Então, Galileu Galilei ele vai e comprova o peso do ar. Mas quando ele comprova o peso do ar, Galileu Galilei não está falando que o ar em si possui um peso, tá certo? Mas ele naquela época eles ainda acreditavam que existiam forças que atuavam, Forças que atuavam nos elementos,
que não tinham peso em si. O ar não pesava por si mesmo. Então existiam forças. Então quando se falava de peso do ar ou peso do vento, não estava falando que o vento em si tinha um peso, mas que haviam forças que eles estavam estudando e pesquisando que agiam sobre o vento. Tá certo? Era isso. Então não era uma coisa que, olha, mediu-se o peso do vento, tá? E a ideia deles era, a ideia antiga da antiguidade, por exemplo, é que existia no vento força. Então a ideia de peso é a ideia da força que os ventos possuíam, tá certo? Nós temos aquela discussão do vácuo e do pleno, que existiu o vazio, não, que não existiu o vazio, que existia só o completo das coisas, que é uma discussão que nós não vamos entrar aqui hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês é que em pleno século XVII, o século importantíssimo, inclusive para as versões bíblicas, tá? As versões bíblicas, nós temos a Reina Valera, né? Que é a Casa do Reina, a Bíblia em espanhol, que é a primeira das versões conhecidas, era de 1602. Depois nós temos a King James de 1611, conhecida, grande versão em inglês da Bíblia. E nós temos depois a nossa famosa João Ferreira de Almeida, ali de 1681 até 1694, porque primeiro foi traduzido o Novo Testamento e só um tempo depois se colocou o Antigo Testamento, e João Ferreira de Almeida faleceu enquanto traduzia o livro de Ezequiel. Então nós temos ali uma tradução, as traduções importantes que estão escrevendo enquanto naquela época não havia ainda esse conceito de ciência, tá certo? E aí, olha que interessante, uma tradução do quarto século, a Vulgata Latina, diz assim, que fez dos ventos um peso. Foi assim que a Vulgata Latina de São Jerônimo, ou de Jerônimo, traduziu esse texto, que fez dos ventos um peso, ou que fez dos ventos uma força. Então não tinha nada a ver isso aqui com peso do vento, que compreensão de antecipação científica, nada, porque a compreensão deles sobre a natureza não havia nenhuma relação com a compreensão que nós temos hoje, nem com nada que antecipava um barômetro. A Reina Valéria diz, dá peso ao vento. Mais uma vez, dá peso ao vento, certo? Dá peso ao vento. Ele não está falando de que o vento tem peso, mas dá força ao vento. Então essa era a ideia da Reina Valéria. E aí nós temos a King James, eu tenho até uma tradução dela aqui, é uma reimpressão dela aqui, ó, tá? Da Oxford. Uma reimpressão dela com todos os livros e como ela foi impressa na época. E ela traz exatamente a seguinte tradução: para fazer o peso para os ventos. Para fazer um peso para os ventos. Mais uma vez, a ideia de força, de agir ou trazer uma força. Tá certo? E a João Ferreira de Almeida, quando ela vai traduzir, quando fez o peso do vento, né? Quando colocou ou fez um peso ou um peso do vento. Então isso é uma versão de 74, né? Uma versão de 74. Tá certo? Então nós temos algumas versões bíblicas que mudam o sentido, que mudam o uso desse versículo, para que você possa entender que o texto não está falando, em hipótese alguma, de uma ideia de antecipação de um conhecimento científico que só passou a ser entendido a partir do século XVII, tá? Por nós, já na ciência moderna. E que a Bíblia estaria antecipando isso. Não. O texto está falando do vento apenas como uma força. No século XVII eles ainda têm dúvida, não é, sobre essa questão, mas é uma força em si, ou os elementos possuem uma força que os atrai. Não é? Tem um peso, ou há um peso, uma força que os impulsiona, que age ou exerce uma determinada pressão sobre eles. Só para você ter ideia, né, para você que gosta muito de ficar encontrando na Bíblia versículos que são, como poderia dizer, científicos, né? Você que gosta muito de fazer isso,
Tem um texto bem curioso aqui, que é do Salmo, porque se todos os versículos que mencionam a natureza forem vistos dentro da ótica da ciência moderna, então você não pode esquecer de colocar também o Salmo 135, verso 7, que diz o seguinte: faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Olha que coisa interessante. O texto diz que vai sair o vento dos seus reservatórios. Agora, que reservatórios são esses? Que reservatórios são esses? A palavra que aparece no texto original aparece como tesouro, ou como algo reservado, uma reserva dentro de uma reserva de bens, de uma reserva de tesouro, e essa seria a ideia do reservatório. Eu posso dizer que existe o reservatório dos ventos, onde que os ventos estão reservados em algum lugar. Aonde é o reservatório dos ventos? Então, é óbvio que nós temos que entender duas coisas. O Jó é um livro que usa muita linguagem poética, assim como o livro de Salmos. Então, nós tentarmos encontrar ciência moderna, ideias da ciência, dentro desses textos, é uma verdadeira discrepância, é uma contradição perigosa, porque você coloca na Bíblia um peso que ela não deve carregar e que ela não possui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija, que Deus nos fortaleça, que Deus nos faça crescer a cada dia no entendimento da sua palavra e nos ajudar a fazer com que essas verdades espirituais sejam verdades que movam a nossa mente e nosso coração na presença do Senhor. E lembrando exatamente daquela conclusão desse capítulo 28 do livro de Jó. Capítulo 28 do livro de Jó, ele aponta exatamente isso. Ele está apontando exatamente para um Deus tão grandioso que é inescrutável à mente humana. Que Deus possa nos abençoar, nos dirigir, nos fortalecer e nos fazer a cada dia mais fiéis e mais tementes a esse Deus. Fui.